Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito de alocação dinâmica de memória usando a linguagem C e C++. Esse é um conceito altamente relacionado com o ponteiro e juntamente com o ponteiro permite um controle muito detalhado da memória do computador, algo que não está disponível na maioria das outras linguagens, principalmente nesse nível que a gente consegue com a linguagem C ou C++. A alocação dinâmica de memória se contrapõe à alocação estática, que é a alocação que a gente vem usando até agora, né? A alocação estática de memória é a alocação normal, tradicional, vamos dizer assim, em que a gente usa, né, variáveis locais de uma função para armazenar os nossos dados. Dessa maneira, com essa alocação estática, o uso da memória ele é determinado em tempo de compilação, né? Antes de você executar o programa já sabe qual vai ser a quantidade de memória que ele precisa. Então, o uso da memória é pré-definido e fixo. Enquanto na alocação dinâmica de memória, a gente vai fazer o uso de ponteiros e dessa maneira a gente consegue ter uma alocação definida por demanda e uma alocação dinâmica. O uso da memória vai ser determinado em tempo de execução, né? No momento em que você está executando o seu programa, é que você vai definir como que você vai usar a memória alocada dinamicamente. Então, isso permite, por exemplo, que a gente aloque a memória de acordo com a entrada do usuário, né, com coisas externas ao seu programa. Isso é bastante poderoso. Na linguagem C, a principal função que permite a alocação dinâmica de memória é a função malloc, o nome vem de M de memory e alloc de allocation, né? Então, memory allocation. E essa função, o que ela permite fazer é alocar uma sequência contínua de bytes na memória. Você passa como parâmetro para essa função a quantidade de bytes que você quer alocar. E ela vai te retornar um ponteiro para a memória alocada, para o primeiro byte da memória alocada. O ponteiro que ela vai retornar vai ser do tipo void, porque ela é uma função que pode ser usada para alocar espaço de memória para qualquer tipo de variável, inclusive para vetores e structs, né, além dos tipos de variáveis primitivas. Então, como que a gente usa a malloc? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Ó. Eu declaro um vetor, um ponteiro p, que é um ponteiro para int, certo? Então, representando aqui na memória, ó, né, eu vou ter essa variável p, que é um ponteiro para int, que eu sempre vou precisar de um ponteiro, né, para armazenar o endereço retornado pela malloc. Porque uma vez que você aloca uma região da memória, a única maneira de você acessar essa região é através de um ponteiro, já que não vai ter uma variável associada àquele endereço. Né? Quando a gente usa uma variável estática, por exemplo, esse ponteiro aqui, ele é uma variável estática. Tá? Tem essa parte aqui da memória, que são 8 bytes, né, alocados para qualquer ponteiro, é uma parte estática da memória que está alocada para essa variável p, ela tem um nome. Né? Agora, quando a gente for fazer o malloc, ó, que vai ser nesse comando aqui, por exemplo, eu vou chamar a função malloc passando 4 como parâmetro. Isso eu estou pedindo, então, para alocar uma região de 4 bytes na memória, certo? Agora, isso aqui é uma nova região. Vai ser uma outra caixinha, né? Vamos dizer assim, vai ser uma outra parte da memória, vão ser 4 bytes consecutivos, que vai ter um valor aqui que você não sabe, né? Vai ter algum valor já lá preenchido naquela parte da memória que você não sabe qual vai ser. Essa região aqui não tem nome, ela foi alocada dinamicamente, certo? Isso que é assim que funciona a alocação dinâmica. Como o malloc te retorna um ponteiro do tipo void, né, justamente porque você pode usar ela para alocar qualquer tipo de variável, você tem que fazer uma conversão. Ó. Como
Por que que eu pedi 4 bytes? Porque eu quero alocar um int, tá? Eu quero alocar uma região da memória que seja um int. Por isso que eu declarei o ponteiro p como um ponteiro para int. E aí a malloc ela retorna para a gente um ponteiro void, então a gente tem que converter esse ponteiro void para um ponteiro int, né, para então atribuir a variável p. Então, quando você executa o malloc 4, o que acontece é isso aqui, na memória é reservado um espaço com 4 bytes. O ponteiro para esse espaço, o endereço do primeiro byte desse espaço é retornado pela função malloc. E agora eu vou guardar ele no ponteiro p. Então, o que a gente está fazendo é o p referenciar essa região, né? Então, de novo, ó, veja que o p é uma variável estática que foi declarada, que ele sabe, né, o compilador, em tempo de compilação, já sabe que vai precisar, né, desse espaço de memória p aqui. Já esse espaço aqui foi alocado dinamicamente. A gente está usando o ponteiro p para referenciar, né, esse espaço alocado dinamicamente que não possui um nome, tá? Apesar de a gente poder acessar ele através do ponteiro p, esse espaço aqui não tem uma variável diretamente associada com ele, tá? Isso é um espaço alocado dinamicamente. E aí a gente pode usar agora esse espaço, ó, através do p. Então, se eu quiser pedir para o usuário digitar um valor e armazenar aqui nesse espaço, eu posso usar o ponteiro p. E aí veja ó, que eu estou chamando o scanf, né, com o %d porque é um valor inteiro. Eu não estou colocando o e comercial aqui no p, nem posso colocar. Por quê? O scanf, a gente usa o e comercial quando a gente quer, né, armazenar o valor lido em uma determinada variável. X, por exemplo. Então, a gente colocaria e comercial de X, porque a gente passa para o scanf o endereço, né, de X. Mas agora, o P já é um ponteiro para o endereço onde a gente quer armazenar o valor a ser lido. Então, a gente passa só o P, tá? Que vai ser o endereço desse espaço. Se eu colocar aqui o e comercial de p, ele vai tentar escrever o int aqui dentro do ponteiro p, vai apagar esse ponteiro aqui, o valor para onde ele está apontando, né? Não é isso que a gente quer. Por isso que a gente não usa o e comercial aqui, certo? Porque o p já é um ponteiro para onde a gente quer acessar. E aí o usuário vai digitar um valor e o scanf vai escrever esse valor lá nesses 4 bytes, né, nesse int, né, que a gente alocou dinamicamente, certo? E aí depois a gente pode usar esse p para também acessar o valor que foi lido, né? Então, se eu quiser imprimir o valor que foi lido, ó, agora eu uso o asterisco p, né? Agora eu não posso usar só o p, porque só o p é o endereço desse espaço. Se eu quiser acessar o conteúdo desse espaço, eu uso o operador de indireção, né? Faço asterisco p, né, siga seta, isso aqui é o asterisco p, certo? Bom, isso aqui funciona, né? Eu posso pedir aqui quantos bytes eu quiser, o malloc vai tentar achar a quantidade de bytes que eu precisar na memória e alocar para mim se for possível, né? Tem que ter memória livre, obviamente. Mas tem um detalhe aqui, que é esse 4 aqui, né? Eu coloquei 4 porque eu sei que o int precisa de 4 bytes. Mas se eu tiver que ficar colocando, né, para todo tipo, eu ter que colocar o tamanho, isso fica um pouco chato. Então existe aquele operador que a gente já viu em um vídeo anterior, que é o sizeof, né, o tamanho de, que a gente pode usar ao invés de colocar o tipo fixo, o tamanho fixo. Então a gente pode usar o malloc juntamente com o sizeof. Então se eu quero alocar um espaço para um int, eu coloco malloc, sizeof, int, e aí atribuo, né, converto para um int asterisco e atribuo para o p. Então, esses dois códigos aqui são equivalentes, certo? Como eu falei, a função malloc pode ser usada para alocar qualquer tipo de variável na linguagem C. Então, a gente pode usar o malloc para alocar, inclusive, um vetor. Então, se eu quiser alocar um vetor de int, eu vou declarar um ponteiro para int, né, no caso que eu declarei uma variável v, né, então, né, representando aqui na memória, a v vai ser uma variável estática aqui, que é um ponteiro para int. E na hora de fazer o malloc, ó,
A única coisa que eu preciso fazer quando eu quero alocar um vetor é calcular o número de bytes que eu preciso para o vetor. Então, é um vetor de int, né? Então, eu vou pegar o tamanho de um int e multiplicar pelo tamanho do vetor, né? Se eu quero alocar um vetor com 10 ints, né? Um vetor de int com 10 posições, eu tenho que chamar uma alloc pedindo 40 bytes, né? Porque cada int precisa de 4 bytes. Mas aí eu vou usar o sizeOf, né, para pegar o tamanho do int, e aí eu multiplico por 10. Esse malloc vai tentar alocar 40 bytes para a gente e vai retornar um ponteiro void, né? Eu vou converter para int. Então, o malloc, o que ele vai fazer é isso aqui, ó. Ele vai alocar um vetor com 10 posições. Eu coloquei umas reticências aqui só para eu não ficar muito grande, mas eu vou ter 10 posições, os índices aqui, normal, né? As interrogações aqui para mostrar que a gente não sabe o que está lá dentro dessas posições, né? Isso aqui que o malloc, né, 40 vai tentar fazer, né? Um bloco de 40 bytes. E aí a gente vai atribuir o retorno dessa função para o ponteiro v. Então o v vai ficar referenciando esse vetor, certo? Que de novo esse vetor não tem um nome associado para ele, ele foi alocado dinamicamente, né? Mas a gente já viu que, né, na linguagem C, um vetor é tratado como um ponteiro já naturalmente. Então, esse v vai funcionar exatamente como um vetor. Tudo que você faria com um vetor que você tivesse declarado aqui com o nome v, você vai fazer com esse ponteiro, porque na prática, em C, o vetor já é tratado como um ponteiro. Tá? Então, se eu quiser acessar a posição 0, a primeira posição do vetor, basta eu colocar v na posição 0 recebe 10, eu vou estar atribuindo 10 para a primeira posição. Se eu quiser acessar a segunda posição, coloco v na posição 1, né, no índice 1, recebe um determinado valor. Eu posso fazer scanf de qualquer uma dessas posições, né, e aí eu tenho que colocar o e comercial. Se eu quiser fazer um scanf do v1, eu tenho que colocar o e comercial, tá? Porque apesar do v ser um ponteiro, o v no índice 1 já não é um ponteiro mais, aí já é o int mesmo, o elemento int que está aqui. Então, você tem que colocar o e comercial. Ou usar a aritmética de ponteiro, como a gente viu no vídeo anterior, né? Fazer v mais 1. Aí isso é o endereço do elemento 1. Mas, né, o mais comum quando a gente usa vetor é usar o e comercial mesmo, quando a gente quer usar o scanf, tá? E aí eu posso usar esse cara aqui como um vetor daqui em diante. Como que ficaria a alocação de uma variável do tipo struct? Não muda muita coisa, tá? Imagina que a gente tivesse, né, esse typedef struct data aqui, né, uma struct representando uma data, né? Então são 3 inteiros, dia, mês e ano. Como que eu aloco uma variável desse tipo de forma dinâmica? Bom, eu preciso de um ponteiro, né, desse tipo, um ponteiro para data, para armazenar o endereço dessa struct. E quando eu fizer uma alloc, eu posso usar o sizeOf data. Tá? O sizeOf funciona para struct também. Então, agora o sizeOf, né, fica bem interessante o uso do sizeOf, porque você não precisa ficar fazendo conta, e se você mudar a struct, né, você não precisa ficar atualizando o tamanho, porque o sizeOf vai recalcular o tamanho de acordo com o tamanho da struct, certo? E aí você faz a conversão para ponteiro de data, né, e recebe esse D. E aí, na hora de usar esse ponteiro D para acessar a struct, você pode usar o operador seta, né? Você poderia, né, como a gente viu já no vídeo anterior sobre ponteiros, você poderia fazer o asterisco D, né, ponto dia, só que aí você tem que pôr o asterisco D entre parênteses, né, ponto dia, ponto mês. Então, é mais prático usar esse operador seta para acessar os campos dessa estrutura alocada a partir de um ponteiro para a estrutura, né, para essa variável que é do tipo struct, certo? E se você quiser um vetor de struct, também muito parecido, né? Você vai declarar um ponteiro
para data, vai fazer um malloc size of data vezes o tamanho do vetor. Então eu quero 10 elementos do tipo data, então faço 10 vezes o size of data, faço a conversão. E aí acesso às posições, né, de cada elemento do vetor. E para cada elemento eu tenho os 3 campos. Então, para o primeiro elemento, o cara no índice 0, eu tenho o dia, o mês e o ano, certo? São inteiros. Né? E veja que agora eu não tenho o operador seta, né? Assim como no slide anterior. Porque V aqui é um ponteiro, mas como a gente alocou um vetor, ele vai funcionar igualzinho um vetor normal. Então, quando eu acesso um elemento do vetor, esse elemento, né, no índice específico, já é o elemento em si, não é mais um ponteiro para o elemento. O V somente que é um ponteiro para o primeiro elemento, né, um ponteiro para o início do vetor. E quando você acessa um índice específico do V, aí você já está pegando aquele elemento mesmo diretamente, não um ponteiro para ele, tá? Por isso, né, que tem essa diferença. Bom, agora, né, nada é de graça, né? Como a gente tem essa possibilidade de fazer alocação dinâmica na linguagem C, uma coisa que a gente precisa se preocupar agora é com a desalocação. Né? Assim como a gente faz a alocação dinâmica, a gente vai precisar também fazer uma desalocação dessa memória dinâmica. Né? Quando a gente faz alocação estática, né, tradicional, a gente não precisa se preocupar com desalocação de memória, porque o compilador sabe já exatamente aonde uma variável começa a ser usada, a ser válida, e onde que a vida dela acaba. Né? Porque uma variável declarada estaticamente no código, ela tem um contexto. Né? Então, se você declara, por exemplo, uma variável local dentro de uma função, aquela variável ela só existe dentro daquela função. Então, o compilador sabe que quando aquela função for invocada, aquela memória tem que estar alocada para aquela variável, e uma vez que aquela função termina, né, retorna, aquele espaço de memória ali não vai ser usado mais, porque aquela variável não vai existir mais fora daquele contexto. Isso serve para as variáveis locais da função e serve também para os parâmetros que a função recebe. Então, quando você tem alocação estática, a desalocação é automática. Né? Agora, na alocação dinâmica, a gente precisa liberar toda a memória alocada. A gente precisa liberar, e para liberar isso a gente usa essa função free. Tá? E aí uma coisa muito importante é que você tem que ter um certo cuidado. Cada malloc que você faz em um código, em um programa, ele tem que estar associado a um free, certo? Você tem que ter esse cuidado de pensar se você vai estar fazendo um free para cada malloc que você fez. Por quê? Porque senão você pode ter um problema de vazamento de memória. Tá? Que é o vazamento de memória? É justamente quando você chama um malloc e obtém um espaço de memória e você não chama a função free para esse endereço de memória que você alocou. E aí, esse endereço, se você não fizer um free, às vezes você perde até a referência, né? Você tinha um ponteiro que você usou aquele espaço de memória, e depois de um tempo você perdeu esse ponteiro, não usa mais, e não dá um free, aquela memória fica alocada lá. A linguagem C, ela não tem a capacidade de notar que aquele espaço de memória alocado dinamicamente não está mais em uso e fazer uma liberação automática daquele espaço. A liberação na linguagem C tem que ser manual, né? Então por isso que você tem que ter esse cuidado de sempre fazer um free para cada malloc que você fizer. Como que a gente usa o free? É muito simples. Aqui tem um exemplo em que eu estou fazendo um malloc para um inteiro, né? Aí eu uso o ponteiro p, guardo
a memória alocada, o endereço da memória alocada aqui nesse ponteiro P, uso esse ponteiro P, por exemplo, faço um scanf, depois um printf, né? Posso usar esse espaço alocado de qualquer maneira. E aí o importante é, em algum momento, você tem que chamar a função free para desalocar esse espaço. E qual o parâmetro que você tem que passar para a função free? O endereço retornado pelo malloc, né? Para todo malloc, você vai receber um endereço e em algum momento, quando você não precisar mais desse espaço de memória, você tem que chamar essa função free, tá? Então, isso você tem que ter cuidado, né, no qualquer programa, de garantir, né, que para cada malloc, em algum momento, vai ter um free chamando. Nem sempre o malloc e o free vão ser invocados na mesma função, né? Então, por isso que não é tão simples, né? Por isso que eu estou enfatizando essa parte. Você tem que cuidar para, de alguma maneira, você guardar os ponteiros que você está alocando e, em algum momento, você dá um free em todos os elementos, tá? E se for um vetor, né? E se você tiver feito um malloc de um vetor? Não tem problema, né? Não importa. O malloc ele não sabe que aquilo ali, que aquele espaço que ele está alocando vai ser usado como um vetor, né? O malloc ele só recebe um número de bytes só, né? Ele não sabe que aquilo é um vetor de int, né? Tanto que ele retorna um void, um ponteiro void, e a gente faz a conversão para um ponteiro int. Então, se você alocou um vetor, você desaloca do mesmo jeito, ó. É só passar o endereço que foi retornado, né, pelo malloc, certo? Não tem problema nenhum, é da mesma forma. Né, você não precisa informar o tamanho da memória, né? Quando você invoca o free, né? Quando você chama o malloc, você passa a quantidade de bytes que você quer alocar. Mas na hora do free você não precisa falar isso. E por que você não precisa? Porque a linguagem guarda, né? Para cada endereço, ela guarda uma tabela, né, de endereços alocados dinamicamente, junto com cada endereço que foi alocado dinamicamente. Ela guarda qual o tamanho da região que foi alocada a partir daquele endereço. Então, na hora que você chama o free, a linguagem sabe, né, que ela pode ir lá na tabela, naquele endereço, e vai saber quantos bytes ela tem que desalocar. Agora, eu queria falar de dois operadores que só existem na linguagem C++, tá? A linguagem C não tem esses operadores. Mas como a gente tem trabalhado, né, com a linguagem C++, né, que é basicamente a gente usar a linguagem C++, mas sem orientação a objeto, eu vou falar para vocês desses operadores porque eles são mais práticos do que o malloc e o free. Então, esses operadores, o new ele serve como um malloc e o delete serve como um free, tá? Então, para a gente entender como esses operadores funcionam, vamos analisar esse pedaço de código aqui, ó, em que, né, eu tenho um ponteiro P para int, um ponteiro V para int, um ponteiro D para struct, para uma struct data, tá? E aí eu vou alocar um inteiro e guardar no ponteiro P usando malloc, aí vou alocar um vetor de inteiros com 10 posições, guardar no vetor V, no ponteiro V, e vou alocar, né, uma data, um espaço aí para uma struct data e guardar no ponteiro D. Tá? Então, depois que a gente usar esses três espaços de memórias alocados dinamicamente, a gente não pode esquecer, né, de dar um free no D, um free no V e um free no P, certo? Como que isso ficaria em C++ usando os operadores new e delete? Antes de mais nada, lembrando que na linguagem C++ ainda existem as funções malloc e free. Então, você pode sempre usar essas funções, tá? Tudo que funciona na linguagem C funciona na linguagem C++ também. O contrário que não é verdade, né? Então, o new, ó, fica bem mais simples usar o new do que o malloc. Se eu quero alocar um int, eu só faço o new int.
Se eu quero alocar um vetor com 10 inteiros, eu faço um new int e passo aqui entre colchetes o tamanho desse vetor. Lembrando que aqui, no lugar do 10, eu posso passar, por exemplo, uma variável, né? Assim como numa lock aqui, que eu posso passar uma variável, né? Que, por exemplo, o usuário pode ter digitado, por exemplo. Então, isso aqui vai funcionar para alocar um vetor dinamicamente. E se eu quiser alocar uma struct qualquer, se essa struct se chamar data, é só falar new data, certo? Então, veja que fica bem mais simples, né? Primeiro, eu não tenho que ficar fazendo conversão de ponteiro. Depois que eu não preciso ficar usando o sizeof. O new ele é um operador que você já passa um tipo para ele, e aí ele já sabe o tamanho daquele tipo. E se você quiser um vetor, basta você colocar os colchetes junto com o tipo, e também ele já vai entender que aquilo ali é para alocar uma oposição, né, um espaço de memória que caiba 10 elementos do tipo int, certo? E aí como que funciona o delete? O delete é muito simples também, é um operador, né, não é uma função, então você não precisa usar os parênteses, você dá delete e passa o endereço que você quer desalocar. Então quer desalocar esse cara que você alocou aqui, só passar o D, que é o endereço para esse cara, ele vai desalocar. Se você quiser desalocar um vetor, você usa o delete com esses colchetes, tá? Nas versões mais recentes da linguagem C++, isso aqui é opcional, tá? Você não precisa passar esses colchetes quando você quer desalocar um vetor. Ele já detecta que aquilo ali é um vetor e ele desaloca tudo, tá? Mas isso aqui era assim há um tempo atrás, ainda funciona, tá? Mas nas versões mais novas da linguagem C++, isso aqui é opcional, não precisa desses colchetes. E se você quiser desalocar o P, né, é só dar um delete P também, certo? Então, né, atenção para esses colchetes, que a gente usava isso, né, um tempo atrás a gente usava isso para vetor, mas agora não precisa mais, é opcional, certo? E aí uma coisa importante, né? Em C++, como eu falei, existe o malloc e o free, eles funcionam, tá? E você pode usar malloc em alguns casos, em new, em outros casos. O que você não deve, apesar de que funciona em algumas arquiteturas, mas não funciona em todas, então você não deve fazer é misturar um malloc com o delete, ou o new com o free, para a mesma posição de memória, tá? Então você não deve, tipo, aloquei o P aqui com um new int e depois, ao invés de dar um delete P, você fazer um free P. Não, se você usou o new para alocar essa memória, quando você for desalocar, usa o delete. Se você usou um malloc para o V, dá um free, não dá um delete depois, tá? Então, de novo, você pode usar malloc e new no mesmo programa, tá? Mas se você usou malloc para uma variável, usa o free depois para aquela variável. Se você usou o new para aquela variável, usa o delete para aquela variável. Senão, em algumas arquiteturas, isso pode dar problema, porque o malloc e o new podem funcionar de formas diferentes. Eles podem estar alocando memória em regiões diferentes na memória. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é importante vocês saberem que não se deve misturar esses dois modos, né, de alocação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.